Fala galera, beleza? E agora a gente vem para a aula de Ikigai. Todo mundo, depois de ter aprendido tudo, muitas pessoas quando chegam nesse momento me perguntam como eu faço para achar meu propósito, como eu sei, como eu descubro aquilo que eu quero para minha vida, como eu sei o que é a verdadeira razão para eu viver, o que eu vou trabalhar. As pessoas, elas sabem muito, mas têm dificuldade para saber o que fazer com aquilo que elas já têm. E hoje eu vou ensinar sobre o Ikigai, que é uma filosofia japonesa que significa uma razão para ser. Algumas pessoas traduzem também uma razão para viver. Eu curto muito, me ajuda muito. Eu vou começar dando um exemplo meu e vou dar um exemplo de algumas pessoas que eu atendo, que eu consegui ajudar através dessa filosofia do Ikigai. Então, o que é o Ikigai? O Ikigai é essa mandala, né? Como se fosse uma mandala. E aqui no meio é quando tu consegue o equilíbrio de tudo isso que eu vou estar explicando. Então, quando eu jogava futebol, eu não tinha esse equilíbrio aqui no meio, o Ikigai completo. Por quê? Porque para ter o Ikigai, tu tem que amar o que tu faz, tu tem que fazer bem feito, tu tem que ser pago para isso, para fazer isso, e o mundo precisa disso para te poder fazer o que tu tá fazendo. E aí, quando eu jogava futebol, o que eu fazia? Eu amava o que eu fazia bem feito e eu era pago. Eu fui para a Europa para jogar futebol, então isso foi muito legal. Só que eu não sentia que o mundo precisava do Rafael jogando futebol. Talvez eles precisem do Neymar, do Mbappé e tarará, só que eu não sentia que eles precisavam do Rafael. Por quê? Porque hoje eu sinto que é o que eu tô fazendo exatamente agora que era pra eu estar fazendo. Só que na época eu não tinha as informações necessárias para eu colocar isso em ação. E eu sentia um vazio dentro de mim, porque é o que acontece, ó. Amava, fazia bem feito, recebia, aí só que eu não sentia que o mundo necessitava. Então encaixava aqui, ó, nesses três. Satisfação mais sensação de inutilidade. Era isso que eu sentia e parecia que, cara, falta alguma coisa. Quando eu comecei a atender na hipnoterapia, fazer os vídeos, eu amo o que eu faço bem feito, eu recebo muito bem pra isso, muito obrigado por estarem aqui. E o mundo precisa. Porque os feedbacks que eu recebo, eu fico, caraca, velho, que salário emocional incrível é esse que eu tô tendo ao receber o feedback, a receber todo esse depoimento que vocês me dão. Então, toda vez que tu for trabalhar, tu tem que ter o teu salário, né? Que é o dinheiro para te comprar tuas coisas, mas tem que ter o salário emocional também, para aquilo fazer ainda mais sentido para ti. Que era isso que faltava no futebol, pro Rafael, beleza? Quando eu vou atender, acho que eu atendo de 2 a 3 médicos por semana. Sei, os médicos dão maior valor de que eu atendo a eles. E geralmente quando eu atendo médico, o Ikigai deles tá assim. Eles fazem bem feito, são muito bem pagos para fazer. O mundo precisa, óbvio, e muito. Só que eles não amam. A maioria, quando vem com esse problema, com essa demanda. Eles não amam, eles fizeram porque o pai e o avô foram médicos, então o filho tem que ser para acompanhar ali toda a trajetória, ou eles, quero grana, focaram tanto na grana que esqueceram de se conectar com eles. E por mais que tu ganhe muita grana, depois de um tempo, isso não consegue mais preencher essa sensação. Por isso que eu acabo atendendo eles. Eu vou contar 2 casos de 2 médicos que são casos diferentes que eles conseguiram resolver através do Ikigai. O primeiro, ele fazia bem feito, tudinho, só que ele não amava o que ele fazia. O sonho dele era ser padeiro. Só que o pai dele, que padeiro, tu é doido, que tu vai ser padeiro, tem que ser médico. Ele, não, uma onda, virou médico. Ficou infeliz, tudinho. Só que ele tinha uma educação financeira boa, então ele juntou uma grana, ele tinha mais de R$500 mil guardado. O que ele fez? Abriu uma padaria, daquelas padarias, não posso falar o nome aqui, né? Mas ele abriu aquelas padarias que são top, zona, saca? E começou a ganhar dinheiro. Quando viu, ele estava ganhando mais grana do que a medicina, estava se sentindo mais realizado e adivinha, hoje ele é só padeiro. Na verdade, ele é o dono da padaria, mas ele acorda de manhã, faz a massa, ele tá ali dentro do que ele sempre quis. Então ele se sente muito mais realizado quando ele era da medicina. Só que um outro caso que eu atendi, tinha tudo isso aqui e ele não amava o que ele fazia. Porém, ele tinha uma educação financeira, nesse caso, não era muito boa. E ele não conseguia, ele queria trabalhar com música, só que ele não tinha o capital para investir, para trabalhar com música, para começar a botar isso em ação e fazer aquilo que faz sentido pra ele. Porém, ele tinha uma certa grana, não muita, né, como a do outro cara, mais de R$500 mil guardado, mas ele tinha uma grana ali de boa. Ele pegou no quintal dele e fez um estúdio, botou microfone, guitarra, violão, e todo final de semana ele vai com os amigos pra lá, pra tocar, pra cantar, pra se divertir, pra pelo menos viver um pouco daquilo ali que faz sentido pra ele e não ter todo esse peso sem ter isso aqui. Caso tu não consiga fazer essa transição, faz igual esse cara, tenta minimamente viver um pouco daquilo que faz sentido pra ti. Caso seja possível, começa a te organizar pra te ter o Ikigai completo. E se não der pra ser agora, mas tu consegue imaginar que daqui a 3 anos tu pode começar a migrar pra aquilo que faz sentido pra ti, vai, porque isso é muito bom. E caso tu comece a ficar
nesses 3 aqui sem ter isso na tua vida, sem ter o que tu ama, sem entrar no autoconhecimento, sem entender quem tu é de verdade, vai chegar uma hora que isso vai te adoecer. E não só mentalmente, vai te adoecer também fisicamente, porque vocês sabem, né, que quando a mente já não consegue, ela somatiza pro corpo e dá todos aqueles problemas. E aí, essa tabela eu vou deixar para vocês darem uma analisada e começar a preencher. Coloquem aqui, ó, tudo que vocês amam, tudo que vocês fazem bem feito, tudo que vocês poderiam ser pagos para fazer, não precisa ser bem pago, mas tudo que de alguma forma vocês poderiam ser pagos, e ver o que vocês podem fazer que o mundo está precisando dessa ação de vocês. E comecem a entender o que rodeia por aqui. Porque vocês não precisam ter só um Ikigai, vocês podem ter vários. Por exemplo, eu atendo como terapeuta, eu dou o curso para desenvolvimento pessoal, eu dou um treinamento para empresas para melhorar a comunicação entre eles e como vender para o inconsciente dos clientes. Então, ó, tenho 3 coisas que eu faço que eu sinto Ikigai enquanto eu estou fazendo isso. E aí, quando tu começa a preencher todas essas questões aqui, tu começa a se conhecer, entrar no autoconhecimento e tu vai ter surpresas bem positivas. E se for uma coisa que tu só ama e o mundo necessita, é uma missão. Se for coisas que tu faz bem feito e tu ama, é uma paixão. Então, tem várias formas aqui que quando tu pegar a tabela, eu vou estar disponibilizando aí para vocês, tu vai conseguir mapear melhor as coisas que tu faz no dia a dia. Então, se é só esses 3, tu vê pra cá. Se é só esses 3 que são dos médicos, ó, confortável, mas sensação de vazio, é com os médicos, que eles não amam, os que não amam o que fazem. E aí tu vai mapeando tudinho, beleza? Essa tabela vai te ajudar muito. Lá no grupo do Telegram vocês podem estar comentando sobre, qualquer dúvida vocês podem falar. Isso aqui me ajuda demais a tomar escolhas assertivas e que fazem sentido pra mim. Espero que essa aula tenha ajudado. Bora pra cima e valeu!